Olá, hoje são passados 29 dias de setembro de 2015 e é o professor Fernando quem vos fala. Nossa conversa ao pé da fogueira de hoje apresenta a lei da intimidade, a lei do relacionamento íntimo na liderança. Você vai escutar sobre como as pessoas que lideram se ligam, se conectam, conseguem ser íntimas umas das outras, liderar sem se deixar expor. Você vai conhecer as perguntas-chave que devem ser feitas e respondidas por você quando estiver na liderança, quando estiver recrutando os novos líderes e quando estiver a desenvolver pessoas para reavivar a liderança delas. E depois você vai escolher como fazer a diferença na sua liderança. Você vai saber como poderá inspirar e liderar, sendo íntima e tocando o coração das pessoas. E mais, vai conseguir fazer isso acessando o site que está no link no rodapé desse vídeo áudio. Responda as questões, está tudo lá. Você vai poder se conhecer ainda mais. A lei do círculo íntimo. O potencial de um líder é determinado por aqueles mais próximos dele. Ninguém realiza sozinho algum grande feito. Líderes não são bem-sucedidos por si só. O potencial de um líder é determinado por aqueles mais próximos dele. O que faz a diferença é o círculo íntimo do líder. Líderes tendem a apresentar resultados. Não há substituto para o desempenho. Mas sem uma boa equipe, eles muitas vezes não têm oportunidade. Seu potencial é determinado por aqueles mais próximos dele. Essa é a lei do círculo íntimo. Por que você e eu precisamos de uma equipe? Recentemente, as pessoas no mundo dos negócios redescobriram o sentido das equipes. Nos anos 80, a palavra da moda nos círculos de negócios era gerenciamento. Depois, nos anos 90, a ênfase era em liderança. Hoje, no século XXI, a ênfase é em liderança de equipe. Esse é o poder da lei do círculo íntimo. Nenhum líder caminha sozinho, mas nem todos reconhecem que os mais próximos contribuem ou para estruturar seu nome ou para derrubá-lo. Ainda há líderes que se aferram à ideia do cavaleiro solitário como modelo de liderança. Um dos melhores exemplos de como esse ideal de liderança é irreal pode ser encontrado em American Spirit, Espírito Americano, do consultor empresarial Lawrence Miller. Os problemas sempre são resolvidos da mesma forma. O cavaleiro solitário e seu fiel companheiro índio entram a cavalo na cidade. O mascarado cavaleiro solitário, com identidade, com histórico e com estilo de vida misteriosos, nunca se torna íntimo daqueles que ajudará. Seu poder reside, em parte, na sua mística. Em 10 minutos, o cavaleiro solitário compreendeu o problema, identificou quem são os caras maus e partiu em busca deles. Ele rapidamente descobre os caras maus, saca sua arma e os coloca atrás das grades. E sempre há aquela cena maravilhosa no final, em que as vítimas indefesas estão de pé, em frente à fazenda ou na praça da cidade, encantadas, pois tudo é maravilhoso agora que elas foram salvas. Conversa fiada. Não há líderes do tipo cavaleiro solitário. Pense bem, se você está só, não lidera ninguém, não é mesmo? O especialista em liderança Warren Bennis estava certo quando afirmou que o líder descobre grandeza no grupo, ou ajuda os membros a encontrar isso por conta própria. Pense em um líder altamente eficaz, e você encontrará alguém que se cercou de um forte círculo íntimo. Quem você coloca em seu círculo íntimo? A maioria de nós cria um círculo íntimo de pessoas. No entanto, via de regra, não fazemos isso de forma estratégica. Naturalmente, tendemos a nos cercar das pessoas que gostamos das pessoas com as quais ficamos à vontade. Poucas pessoas pensam de forma adequada em como aqueles mais próximos têm um impacto em sua eficácia ou em seu potencial de liderança. Isso pode ser visto o tempo todo em certos atletas que se transferem para as categorias profissionais e em artistas que conseguem sucesso na profissão. Alguns se destroem e outros nunca atingem seu potencial. E isso, com frequência, pode ser atribuído ao tipo de pessoas com as quais elas passam seu tempo. Para colocar em prática a lei do círculo íntimo, você precisa ser objetivo na construção de relacionamentos. Precisa pensar no cumprimento de sua missão e no sucesso das pessoas que o seguem.
Só quando você atinge seu potencial como líder é que seu pessoal tem a chance de atingir o potencial deles. Ao refletir sobre que indivíduos devem integrar seu círculo íntimo, faça a si mesmo algumas perguntas. Se puder responder de forma afirmativa a todas elas, então essas pessoas são excelentes candidatos a membros do seu círculo íntimo. Primeira pergunta: essas pessoas têm grande influência junto aos outros? Leve influenciadores para seu círculo íntimo. Segunda pergunta: essas pessoas contribuem com um dom complementar? Terceira pergunta: essas pessoas têm uma posição estratégica em sua organização? Algumas pessoas fazem parte do seu círculo íntimo por causa de sua importância para a organização. Se vocês não estão juntos, toda a organização tem problemas. Quarta pergunta: essas pessoas agregam valor a você e à organização? Na lei da adição, mostrei como as pessoas somam, subtraem, multiplicam ou dividem no que diz respeito aos outros. As pessoas em seu círculo íntimo devem ser agregadoras ou multiplicadoras. Devem ter um registro comprovado de patrimônio da organização. Há um poema de Ella Hurley Wilcox, 1850-1919. Há no mundo 2 tipos de pessoas. Apenas 2 tipos, não mais, eu digo. Não falo das boas, não falo das más, que as boas têm seu fel e as más o seu mel. Não, os 2 tipos de que falo são as que somam graças ou o abandonam em desgraça. Há no mundo 2 tipos de pessoas. Apenas 2 tipos, não mais, eu insisto. Não falo de santas nem pecadoras, que santas têm seus vícios e pecadoras seu bom ofício. Não, os 2 tipos de que falo são as que somam graças ou o abandonam em desgraça. Para seu círculo íntimo, procure apenas as que somam graças. Salomão, do antigo reino de Israel, reconhecia essa verdade quando afirmou que, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Busque para seu círculo íntimo pessoas que o ajudem a melhorar. Quinta pergunta: essas pessoas têm um impacto positivo sobre os outros membros do círculo íntimo? Identifique, cultive, recrute. Há mais uma pergunta que você deve fazer sobre possíveis integrantes do círculo íntimo. Ela não é relacionada a uma das 5 perguntas que acabamos de discutir. E uma resposta afirmativa não significa necessariamente que essas pessoas devam integrar seu círculo íntimo. Todavia, uma resposta negativa definitivamente quer dizer que não devem fazer parte do seu círculo íntimo. Preste atenção na pergunta. Essas pessoas demonstram excelência, maturidade e bom caráter em tudo o que fazem? Você só pode responder a essa pergunta se conhecê-las muito bem. Ao procurar pessoas e ao trabalhar com elas, use o conselho de Ned Barhout, executivo veterano aposentado e também superintendente e consultor da Agilent Technologies, empresa líder em instrumentação científica. No que diz respeito à liderança, ele acredita que há 3 tipos de pessoas em uma organização: os indivíduos que percebem a liderança quase imediatamente e agem em função disso, os céticos que não sabem o que fazer com ela e os negativistas que esperam que aquilo acabe. Eu costumava gastar a maior parte do meu tempo com aqueles que eram mais negativistas, tentando convencê-los a mudar. Agora passo meu tempo com as pessoas que percebem a liderança quase imediatamente e agem em função disso. Estou investindo em meu melhor patrimônio. Quer um conselho? Nunca pare de melhorar seu círculo íntimo. Lee Iacocca, renomado industrial do setor automobilístico americano, diz que o sucesso é fruto não do que você conhece, mas de quem você conhece e de como se apresenta a cada uma dessas pessoas. Há muita verdade nisso. Se você quer aumentar sua capacidade e maximizar seu potencial como líder, seu primeiro passo sempre é tornar-se o melhor líder possível. O seguinte é se cercar dos melhores líderes que conseguir encontrar. Nunca se esqueça de que o potencial de um líder é determinado por aqueles mais próximos dele. É a lei do círculo íntimo. É a única forma de você atingir o patamar mais alto possível.
Conforme prometi, incluí alguns questionamentos no fim de cada faixa para ajudá-lo a aplicar cada lei à sua vida. Não queime etapas. Só passe para a próxima faixa depois de refletir sobre as questões. Considere-as como experiência de aprendizado. Como aplicar a lei do círculo íntimo à sua vida? Você sabe quem são os membros do seu círculo íntimo? Antes de você ocupar uma posição de liderança, eles são as pessoas a quem você procura em busca de conselhos e de apoio, e às quais pede ajuda para realizar as coisas. Quando você lidera uma equipe pequena, todos esses funcionários também são parte de seu círculo íntimo. Pegue lápis e papel e enumere os nomes dos integrantes do seu círculo íntimo. Ao lado de cada nome, escreva aquilo com que a pessoa contribui. Se elas não tiverem um papel bem definido ou uma função clara, escreva qual o possível potencial que você acha que elas têm. Busque lacunas e duplicações. Depois, comece a procurar pessoas para preencher as lacunas e avalie como eliminar redundâncias. E esteja preparado para desafiar os atuais integrantes com possível aumento de suas expectativas. Grandes círculos íntimos não são formados por acaso. Líderes eficazes estão sempre desenvolvendo os atuais e os futuros membros do círculo íntimo. Como fazem isso? Passando mais tempo estrategicamente com eles para orientá-los e desenvolver relacionamentos. Delegando mais responsabilidades e esperando mais deles. Conferindo-lhes mais crédito quando as coisas funcionam bem e responsabilizando-os quando as coisas desandam. Estude sua lista de membros do seu círculo íntimo para descobrir se está dando esses passos com eles. Caso contrário, faça mudanças. Além disso, esteja certo de usar essa estratégia de desenvolvimento com um conjunto de membros em potencial do seu círculo íntimo. Se você lidera uma equipe maior, nem todos os que trabalham para você farão parte de seu círculo íntimo. Quando é que você deve se transferir para um círculo íntimo menor, uma espécie de equipe dentro da equipe? Quando sua equipe imediata for superior a 7. Quando você já não conseguir liderar todos diretamente. No caso de trabalho voluntário, quando outros, além da equipe remunerada, também fizerem parte do círculo íntimo. Se isso descreve a sua situação, utilize a mesma estratégia de desenvolvimento que acabei de apresentar e comece a pensar em criar um círculo íntimo menor.